Bíblia é muito clara em explicar sobre a vida e falar sobre a origem da vida, falar da vida eterna e da vida material terrena que nós temos. A Bíblia fala com muita clareza, com muita transparência sobre a vida e o valor da vida. Jesus foi muito enfático quando ele disse que ele é a própria vida. Jesus é o autor da vida, ele é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida vem de Deus, é dom de Deus, ele é a própria vida. Ele nos criou e nos deu vida. Ele soprou sobre nós o fôlego de vida quando ele criou o homem e nos deu vida. E ele promete para nós a vida eterna com ele. Quando passarmos desta vida, quando passarmos deste momento de vida terrena, que a Bíblia também fala que a nossa vida nesta terra ela é curta, ela é passageira, ela é momentânea. Na verdade, quando Deus criou o homem, Deus não nos criou para morrer. Deus criou o homem para viver e viver eternamente, para a vida eterna. Por isso que nós não aceitamos a morte. Mesmo quem tem certeza que vai para o céu morar com Jesus, eu tenho certeza, aceitei Jesus, perdão os meus pecados, eu tenho certeza que eu vou morar com Jesus. Mas pergunta se eu quero morrer hoje para ir morar no céu hoje com ele. A gente fala, não, Jesus, me dá mais um tempinho aqui, né? Ainda tem umas coisinhas para resolver. Mesmo sabendo que o céu é maravilhoso, sabendo que a vida com Deus é maravilhosa, mesmo sabendo que a vida eterna é um presente de Deus para nós, mas ninguém quer sair dessa vida para ir para outra. Por quê? Porque nós somos criados por Deus, o propósito de Deus quando criou a gente foi a gente viver eternamente com ele no paraíso. Ele criou um paraíso, criou Adão e Eva, colocou no paraíso e disse que era para ele se multiplicar, crescer, multiplicar e viver nesse paraíso. Era para a gente viver eternamente num planeta Terra, produzindo só coisas maravilhosas, uma vida eterna, maravilhosa com Deus. Foi esse o propósito de Deus de criar a gente. Mas Deus, quando deu tudo para o homem, disse: vocês podem usufruir de tudo que tem nesse paraíso, nesse jardim, mas tem uma árvore, tem um fruto que é meu. Esse vocês não vão tocar. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você tocar nela, você vai morrer. A morte é consequência do pecado e da desobediência. Deus falou para Adão e Eva: você dessa fruta, você pode todos os frutos. Esse aqui não. E se você tocar nele, você morre. Você vai perder a vida. Era consequência da desobediência. E olha, o homem fez exatamente o que Deus falou para ele não fazer. E desde o dia que Adão e Eva tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, desde o dia que eles comeram e provaram do fruto que Deus disse que não podia, o que aconteceu? O homem quebrou um princípio divino. Ele ultrapassou a lei divina. Não importa qual o fruto, se era pera, maçã, que foi, cada um fala uma coisa, Jesus não fala, a palavra de Deus não diz qual era o fruto, ninguém sabe. Mas o fruto só representava uma coisa, Deus tinha dado 100 e falou, um só é meu. Respeita o que é meu. Obedece. Era um teste da obediência, que Deus não nos criou para sermos escravos deles. Deus quer que nós o obedeçamos, que nós o amemos, que nós o sirvamos com voluntariedade do coração. Eu tenho que escolher amar a Deus. Não tem que amar a Deus porque alguém me disse que eu tenho que amar ou morrer. Eu tenho que escolher obedecer a Deus porque eu amo ele e sei que a lei dele para mim é o melhor para a minha vida. Eu tenho que escolher andar com Jesus e andar na presença dele porque eu entendi que não tem outra opção melhor para mim do que a presença dele. Então, a gente escolhe Deus por amor. Adão e Eva tinham que escolher obedecer.
dizer tudo ele me deu, então esse aqui é dele, eu vou respeitar, não vou tocar no que é dele. Aconteceu que uma vez que eles desobedeceram a Deus, a consequência veio, a consequência da desobediência, do pecado. E a consequência era morte. Mas eles não morreram, continuaram vivendo. Eles não morreram fisicamente, materialmente, mas houve a morte espiritual, a separação de Deus. A morte que veio, nós temos duas mortes, duas vidas, a vida física terrena e a vida espiritual, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito, uma alma que habita num corpo terreno, físico, material. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, o mistério da Trindade. E o homem é corpo, alma e espírito, porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, assim como ele nos fez. E o que morreu naquele dia da desobediência não foi o corpo físico, material de Adão e Eva, mas foi a alma, foi o espírito que separou de Deus. Quando a gente desobedece, quebra um princípio divino, a gente separa, o nosso espírito morre, perde a comunhão com Deus. Então, no espírito, nós estamos mortos. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. A gente anda, come, bebe, trabalha, mas a alma por dentro está morto. Não tem vida. A vida eterna, a vida verdadeira, a gente só encontra, por isso que as pessoas falam, só tem felicidade, realização com Jesus. Por quê? Porque você pode trabalhar, estudar, pode fazer dinheiro, pode ser milionário, pode conseguir muito diploma, pode viajar o mundo inteiro, você pode conseguir tudo esse mundo. Mas se você não tiver um encontro pessoal com Deus através de Jesus, o seu espírito continua morto, longe de Deus. Então, nada nessa vida te completa ou te realiza, nada te satisfaz. Você já viu pessoas milionárias que têm aparentemente tudo e que tiram a própria vida? Porque não acha sentido na vida? Pessoas que têm tudo, mas não se realiza, entrega-se às drogas, a vícios, a situações que só vai afastam, porque eles estão procurando, de alguma maneira, preencher esse vazio da alma. E o que acontece, esse vazio na alma só vai ser preenchido com uma entrega total a Jesus Cristo. Ele é a vida. Ele é o que está te faltando no coração. É a vida eterna com ele. É nascer de novo, que ele falou com Nicodemos. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É porque você morreu o espírito. Quando encontra Jesus, a gente volta a ter vida. Ele nos dá vida. O espírito volta a viver. A gente nasce de novo da água e do Espírito de Deus. Então eu passo a viver não só mais o meu corpo material, mas agora o meu espírito, a minha alma está vivo com Deus. Que coisa linda! Então agora eu estou totalmente vivo, porque corpo, alma e espírito estão vivos, não só mais o corpo. Agora eu entendo. É um mistério maravilhoso de Deus. Quando nós encontramos com Jesus, que é a própria vida, entendemos o sacrifício que ele fez morrendo na cruz do Calvário. Por que ele tinha que morrer? Porque nós nos afastamos de Deus por causa do pecado. E alguém tinha que pagar com a própria vida para nos dar vida de volta. Tinha que ser alguém sem pecado, inocente. E Jesus era o único sem pecado. Que como Cordeiro de Deus foi levado ao matadouro e morreu, foi sacrificado por nós. João Batista apresenta Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque foi o sacrifício desse Cordeiro inocente, morrendo na cruz. Ele, o autor da vida, a própria vida, morre. Quem tinha que morrer era eu, o salário do pecado é a morte. Quem pecou fui eu que tinha que morrer.
Mas para eu não morrer, ele morre no meu lugar. Para que eu, aceitando ele, reconhecendo o sacrifício dele, entendendo o que ele fez por mim, confessando a ele o meu pecado, pedindo a ele o perdão, crendo nele, então a promessa dele é que o Espírito Santo de Deus venha habitar no meu coração. E ele me dá vida, vida nova. Ele me faz nascer de novo pela água, pelo Espírito Santo. E esse novo nascer me dá uma nova vida. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova vida. Tudo muda. Às vezes os meus problemas não mudaram, continuam os mesmos, mas a atitude do meu coração mudou. A maneira como eu encaro os problemas mudou. A maneira como eu enfrento a vida mudou, porque Jesus entrou. Faz a diferença, muda a maneira de eu ver, de eu encarar a situação, muda a maneira de eu enfrentar a vida, porque agora eu tenho vida verdadeira em mim. Essa é a promessa de Deus. É isso que Jesus veio fazer por nós. Veio dar vida à humanidade que tinha se afastado de Deus por causa do pecado. Ele veio, na verdade, dizer: olha, tem uma chance de você voltar a ter a vida que Deus planejou no início, da gente viver eternamente com Ele. E Ele prometeu, então, eu vou voltar para buscar vocês para que nós possamos estar juntos pela eternidade. Porque este era o plano original de Deus. Viver conosco eternamente, para que nós vivêssemos na presença dele eternamente. Jesus veio, morreu na cruz, para que nós pudéssemos encontrar vida nele e pudéssemos ter a certeza de um dia, quando a nossa vida aqui nessa terra acabar, que o corpo se for, o nosso espírito e a nossa alma tem vida em Jesus e vai viver eternamente com ele na glória, no céu. Essa é a herança, essa é a promessa dele para nós. Nós todos sabemos que a vida aqui ela é passageira, mas nós temos certeza que a hora que ela passar, nós temos uma eterna que nunca vai acabar na presença de Deus. Então, queridos, olha o que Jesus disse, a leitura de hoje do Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 3. Jesus fala assim: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Esta é a vida eterna. O que é a vida, então? Jesus é vida. O que é a vida eterna? Jesus respondeu dizendo: Senhor, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Deixa eu tentar desligar aqui o microfone um pouquinho. Está fazendo barulho. Esta é a vida eterna de Deus, que conheçamos a palavra de Deus, que conheçamos Jesus, que conheçamos a vida eterna que ele prometeu para nós. Amados, é tão simples a palavra de Deus, é tão simples aquilo que Deus nos oferece. Ele nos oferece vida eterna. Perdão. Ele nos oferece a vida eterna. Ele nos oferece a vida que é dele, que vem dele. Ele é a fonte desta vida. Então, Jesus hoje nos oferece essa certeza, que é uma certeza que nós todos procuramos, toda a humanidade procura. Ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Está aí o segredo, está aí a resposta. Quer viver para sempre? Agarra com Jesus. É ele que tem vida eterna para nós. Amém? Enquanto estivermos aqui, vivemos com ele. E quando partirmos daqui, estaremos com ele para sempre. Essa é a maravilha da promessa da palavra de Deus para nós. Nós vamos estar orando
e louvando a Deus pela vida eterna, louvando a Deus por Jesus ter vindo nos oferecer essa esperança de vida eterna, nos oferecer perdão dos pecados. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus deixou claro qual o caminho que leva ao Pai. Jesus deixou claro que ele é a vida. Jesus deixou isso nítido na palavra dele. Tudo que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração para acreditar, para crer, para exercer a nossa fé, colocar toda a nossa fé nele, exclusivamente nele. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor da vida. Ele é o doador da vida. Às vezes a gente não... A gente fala que tem fé em Deus. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. A gente fala, todo mundo fala que acredita em Deus. E alguns brincam, falam assim, o diabo também acredita. É verdade. Ele sabe que Deus existe. Mas crer e a fé que Deus quer de nós é uma fé que se entrega. É uma fé que se coloca nas mãos dele, de Deus, não é? Eu já contei muitas vezes a historinha que eu gosto de ilustrar, daquele homem que anda em pé numa corda, assim, ó, no alto de um prédio, bota um cabo de aço e fica andando para lá e para cá. E todo mundo, a multidão, olhando. Depois ele pega um carrinho de mão e passa carregando um carrinho de mão de um lado para o outro. Todo mundo aplaudindo. Ah, ele faz bonito, ele consegue se equilibrar no cabo de aço. Aí ele pergunta: vocês acreditam que eu consigo atravessar com uma pessoa sentada dentro do carrinho? Aí todo mundo, claro, ele já tinha provado que fazia, né? Todo mundo, claro que eu acredito. Aí ele chama um cara: então vem cá sentar aqui. Ninguém foi. Todo mundo acreditava que ele tinha capacidade de atravessar com um carrinho com uma pessoa dentro. Mas ninguém teve coragem de colocar a própria vida dentro do carrinho e correr o risco de cair lá de cima. Então, na verdade, não acreditava. Achava que ele ia deixar cair. Então, confiar em Jesus e a fé que Jesus quer da gente é a gente saber que ele pode, que ele tem poder, que ele é Deus, que ele é Senhor, e se entregar, colocar a sua vida toda na mão dele e falar: eu creio que o Senhor passa e passa comigo sem problema, a minha vida está nas tuas mãos. Então, entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, que ele tudo fará. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração nesta noite, que nós possamos saber quem é a vida e que a nossa vida esteja totalmente nas mãos do autor e consumador dessa vida maravilhosa que ele nos deu, que é Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um.